Boa noite, gente. Boa noite a todos e todas. Já são 19 horas, né? São 19 horas. Eu cheguei agora. Eu estava fazendo vistoria de carro. Estou até com a máscara aqui pendurada no queixo, tá? Mas todos sejam bem-vindos, bem-vindas, né? Todos nós fomos surpreendidos hoje por mais essa tragédia, né? É muito triste saber que uma pessoa de 26 anos, né? Que faz sucesso que a gente conhece no Brasil todo, tenha falecido, independente de gostar da música dela ou não, mas muito triste, tá? E também é muito triste porque é uma das artistas que mais bombaram, né, na internet, e a gente sabe que boa parte do sucesso que ela teve, né, hoje em dia se deve também à internet, né? E muitas pessoas que utilizam redes sociais conhecem um pouquinho das músicas delas. Por exemplo, nas aulas de informática na educação, houve um fato que um dia, vamos ter uma pessoa que estava dirigindo, né? E entrando nas aulas, começou a cantar as músicas dela, né? Foi um fato engraçado, inusitado para nós, mas foi um fato que pode acontecer em qualquer situação, hoje em dia, uma coisa que não era imaginada, vamos dizer, em 2016, 2015, né? Então, isso se deve, em parte, ao tema que nós vamos abordar hoje, tá? Que é o letramento digital, tá certo? Então, pessoal, vamos entrando, tá? Coloquem o nome completo de vocês, o número de matrícula, tá? Essa é a chamada de vocês, tá? Coloquem no chat, tá? E lá vamos nós hoje para o tema da nossa aula de hoje, ok? Então, o tema de hoje é letramento digital, tá? Então, nós vamos avançar hoje nessa temática, tá? A referência que eu vou utilizar, tá? São dos três australianos, tá? Dudney, tá? G. Dudney, Hockley N, tá? E Pegram M, tá? Do livro Letramentos Digitais, tá? Discursos Contemporâneos em Estudo, tá? Traduzido por Marcionilo M, tá? Então, é um texto da Parábola Editorial de 2016, tá? Então, esse vai ser o nosso tema de hoje, a nossa referência também é essa. Então, quem tiver interessado em pegar esse livro, tá? Esse livro ele é desses três australianos que trabalham com letramentos digitais e eles trabalham também com o desenvolvimento de redes sociais educacionais, tá? Inclusive, o pessoal da Austrália, em informática na educação, eles têm um destaque mundial em ferramentas como Moodle, tá? E outras ferramentas que a gente vai mencionar na próxima aula, redes digitais, tá?
Mas vamos começando com uma charge, tá? A referência da charge está aqui, tá? É a charge do Duque, né? Então, essa charge, ela fala aqui, vem aí o laptop popular. Daí a mãe do menino e o menino chorando aqui, né? E aqui, calma, menino, o download do nosso almoço ainda não terminou, tá? Então, essa é uma referência muito anterior à pandemia, mas nos lembram situações que ocorreram e que ocorrem na atualidade na pandemia, tá? Eu tive em São Paulo recentemente, eu quis pegar uma foto da Praça da Liberdade, mas eu não consegui pegar por conta do trânsito, né? Mas várias barraquinhas com as pessoas morando dentro no frio de São Paulo, tá? Eu lembro que eram umas 18 horas no dia que eu passei por lá e estava na casa e estavam pessoas sem blusa, sem camisa, sem camiseta, mas uma coisa era engraçado, todos eles com o celular na mão. Boa parte das pessoas ali com seus celulares na mão, tá? E por que a Praça da Liberdade? Porque ali tem uma conexão de Wi-Fi público para que você pegue o ônibus, né? Então, boa parte dos miseráveis digitais estavam ali, tá? Então, essa charge foi mais ou menos um ano antes da ocorrência da pandemia, tá? Mas é um retrato do que é a pandemia, tá certo? É um retrato do que é a pandemia, tá? E vamos lá. Como que a gente poderia definir letramento digital? Se define por letramento digital como o modo como os indivíduos buscam conhecimentos e saberes por meio das tecnologias digitais de informação e comunicação para favorecer sua autoaprendizagem, desenvolvimento e cultura digital, com um pensamento reflexivo e meta-reflexivo, favorecendo a criatividade e inclusão social. Quando eu falo sobre o pensamento reflexivo, eu falo de um pensamento que funciona como um espelho. É quando você consegue olhar para você mesmo, tá? E quando eu falo do pensamento meta-reflexivo, eu estou falando do você olhar, da capacidade de você olhar para você mesmo, olhar para o seu pensamento e você ter a capacidade de se colocar no lugar do outro, tá? É o pensamento que a gente espera na faculdade de educação e em outros lugares que várias pessoas tenham desenvolvido ou em desenvolvimento, tá certo? Então, ter um pensamento reflexivo e ter um pensamento meta-reflexivo, saber quando um aluno ele levanta a mão, o que significa ou o que pode significar desse levantar a mão, tá? Faz parte desse pensamento meta-reflexivo, tá? Então, nós vivemos hoje uma realidade em que temos um ensino síncrono, tá? À distância, por exemplo, todos nós estamos à distância, mas estamos à distância de modo síncrono, tá? E estando à distância de modo síncrono, tá? A gente pressupõe que vocês tenham condições de fazer ou realizar atividades assíncronas também, mas não é bem assim que as coisas funcionam. Tudo depende do letramento digital e do conhecimento que nós possamos ter sobre o letramento digital. Alguma pergunta até aqui que vocês queiram fazer?
Algum questionamento, gente? Vocês estão conseguindo me entender? Pode falar, João Professor, Vitor. o que significa TEDIC, é? O que significa? Tecnologias digitais de informação e comunicação. Antigamente, Obrigado. nós falávamos TIC, né? Tecnologias de informação e comunicação. Hoje a gente fala TEDIC, tá? Tecnologias digitais de informação e comunicação. Tá certo? Boa noite, Isabela. Tá ótimo, gente. Então vamos lá. Quando a gente vai falar sobre a educação digital, no seu contexto geral, a gente pode dividir a educação em três aspectos: a cultura digital, as tecnologias digitais e o pensamento computacional. Inclusive, hoje, estava se falando sobre o leilão do 5G. Alguém sabe o que significa para o nosso futuro esse leilão do 5G? Tá? O 4G já fez uma revolução, tá? Porque eu posso comprar, tá certo? Em diversos locais pela internet, tá? Foi onde apareceu o Pix, tá? Como um facilitador de ações financeiras, tá? Então, isso são possibilidades que a gente tem no 4G. Mas o que seria o 5G, gente? Que já temos já na China. É que eu posso entrar num metrô, tá? E posso estar em comunicação constante dentro desse metrô. Eu posso estar dentro de um carro e ter comunicação constante. Eu posso estar num tráfego aéreo e ter comunicação constante. A diferença do 5G para o 4G vai ser essa diferença, tá? Você vai poder estar em movimento nas suas redes sociais, em contato com outro, tá? O 6G, eu não tenho nem ideia, tá? Não é da minha geração ainda. Não é da minha geração, tá? Mas eu imagino, tá? O 6G como alguma coisa associada no futuro, até mesmo às viagens, tá? Espaciais, tá? Então a gente está vendo uma revolução, tá certo? No momento em que a gente fala de colonização interplanetária, tá? E a gente está discutindo nesse processo coisas que são básicas. Qualquer pessoa no futuro vai ter que ter uma perspectiva de cultura digital, uma perspectiva de tecnologia digital e uma perspectiva de pensamento computacional. E aí, falando só sobre a cultura digital, quando a gente fala sobre a cultura digital, temos a visão do letramento digital, tá? Temos a visão da cidadania digital e temos uma visão sobre tecnologia e sociedade, tá? Isso envolvendo a cultura digital. Tecnologias digitais, tá? Seria as formas de representação dos dados. Por exemplo, quando você trabalha com geolocalização, tá? Como, por exemplo, em determinados softwares que permitem, por exemplo, você trabalhar com mapas, tá? Tipo Waze, tá? Tipo você utilizar serviços, tá? Como o serviço do 99, tudo mais. Então, você tem uma representação de dados onde você pode fazer a navegação de dados, a navegação por dados, tá? Então, aqueles dados, eles precisam ser constantemente
atualizados, tá? Inclusive, tem no Netflix uma discussão sobre as tecnologias de bancos de dados, né? O sistema GPS ele existe desde os anos 80, mas com representação em navegação, tá certo? Por localidade, como nós fazemos hoje no Google Earth, tá? Na qual podemos reconhecer avenidas e tudo mais, tal. Isso daí é algo que vem acontecendo há 10 anos, de 10 anos para cá, tá? Então, isso é representação de dados. Assim como uma outra representação é essa que nós temos, na qual, por exemplo, nessa tecnologia, nós podemos representar várias pessoas, tá? Por carinhas, por representações de figuras, tá? E podemos também, eu posso representar a minha aula, tá? Através de um PowerPoint, fazendo uma gravação da aula, tá? Que torna isso aqui uma videoaula, tá certo? Então, por exemplo, a mãozinha que nós temos aí na parte de baixo, como um botão, tá? É a possibilidade de vocês levantarem a mão para poder fazer uma pergunta. Essa mãozinha tem mais ou menos 1 ano nas ferramentas de videoconferência. Isso foi uma sacada fantástica, porque me permite ver que alguém quer perguntar alguma coisa, tá? Não permite que a gente faça aquela conversa truncada, né? Então, representação de dados entra aí. Temos também em tecnologia digital o hardware e o software. Então, por exemplo, nós temos pessoas que são os técnicos de hardware, que são especialistas no equipamento, e temos os técnicos em software, tá? Que são especialistas, tá? No software que a gente pode ou deve utilizar. Talvez alguns de vocês, ou muitos de vocês, utilizem o Windows, talvez outros utilizem o Linux, tá? Talvez outros estejam utilizando o Android, tá? Mas há sempre hardware e há sempre software quando a gente fala das ferramentas digitais. E também a comunicação e redes, tipos de rede. Por exemplo, uma rede do tipo intranet é uma rede interna. Por exemplo, um SIGA é uma ferramenta institucional intranet, tá certo? É uma ferramenta intranet. Você precisa do login da senha para entrar nela. Mas um Facebook também é uma ferramenta intranet, tá? Então, entra aí os elementos de comunicação e de redes, tá? Comunicação, um site é um elemento de comunicação, tá? Um vídeo no YouTube é um elemento de comunicação. Então, nós precisamos entender esses aspectos. E precisamos entender também o pensamento computacional, que envolve desde reconhecimento de padrões, desde a decomposição desses padrões, tá? Até mesmo o entendimento do que são os algoritmos e o que poderia ser uma chamada abstração computacional. Eu posso pensar essa abstração computacional quando eu penso no DNA, tá? O DNA é uma forma de computabilidade também, tá? Mas não é eletrônica, tá? É biológica, é química, tá certo? Então não existe uma só forma de computação. Existem várias formas, desde a computação analógica propriamente dita, tá? Por ferramentas manuais. Quem por acaso já tricotou alguma vez, tá? Tricotar, tá? É programar algoritmos. Fazer um café, fazer a alimentação é preparar algoritmos. Então, nós temos esses 3 aspectos
que reúnem tudo isso. E hoje, falando sobre o letramento digital, podemos dizer que, com efeito, podemos definir em linhas gerais o letramento digital como a capacidade de ler, escrever com as novas mídias, tá? Isso envolve uma série de questões instigantes, porém é importante reforçar que não há contraposição entre o letramento focado na leitura e na escrita e os novos letramentos. A relação é de sobreposição, hibridismo, principalmente de prolongamento. Por exemplo, ao entrar numa conta de e-mail para criar uma mensagem, utilizamos a leitura e a escrita, que agora ocupam também o espaço digital. Até o século XX, a leitura e a escrita de textos eram básicas, fundamentais e, em certo sentido, suficientes para ser cidadão. O livro foi a expressão do projeto moderno. Para ser um cidadão pleno nos dias de hoje, há necessidade de agregar aquelas competências, as habilidades que envolvem os letramentos digitais. Estes encontram na internet seu símbolo, dando forma à sociedade em rede de que fala Manuel Castells, tá? Então, quem fala isso é Richard Romancini, que é um doutor em comunicação, tá? Ele fala isso no site dele. Eu achei muito interessante essa questão que ele coloca sobre o letramento digital, tá? E aí nós podemos já ir adiante, tá? Porque existem cerca de 16 tipos de letramento digitais, tá? Cada tipo de letramento digital vai exigir um tipo de habilidade, mas também vai exigir determinadas competências, tá? E determinadas pessoas são melhores num letramento digital mais do que em outro letramento digital, tá certo? Questionamentos, pessoal? Alguma pergunta? Tá? Alguma pergunta? Algum questionamento? Tá? Eu peço para vocês que façam um favor, coloquem nome completo e número de matrícula. Aos que chegaram agora, boa noite, tá? Sejam todos e todas bem-vindos, tá certo? Então, esses poucos 23 minutos, né, é a preparação da aula, tá certo? É a preparação da aula que a gente procura desenvolver, que a gente procura fazer dentro do possível, tá? Caminhando e vamos lá, avançando. Semana passada, tá? Eu estava dando essa aula para vocês, eu estava ainda no interior de São Paulo, né? Estava fazendo um friozinho lá, tá? E eu tinha o apoio do César, né? Que hoje está fazendo outras atividades. O César é orientando meu do doutorado, ele é formado em economia, e vamos falar agora sobre o letramento digital. Primeiro tipo de letramento, o letramento impresso. Consiste na criação, na compreensão da escrita online e envolve seus artefatos e competências de leitura e escrita nos meios digitais, segundo falam Vinhal, com Dudney, Hogland e Pendrum, tá? Eu vou citar eles constantemente, então eu vou falar a turma dos australianos, tá bom? Então, basicamente, o que essa imagem representa?
representa o que era o letramento digital para minha geração dos anos 80. Tá? Significava ainda ter um pouquinho de ligação com o papel, ter uma ligação com o correio eletrônico, tá? Ter uma ligação com o texto digital e ter uma ligação com lápis, tá? Café e óculos. Né? Por quê? Porque antes da minha geração, você tirava o computador, você colocava a máquina de escrever. Tá? Só que a máquina de escrever tinha um problema. Se você cometesse um erro, tá? Você tinha que rasgar tudo e começar do zero. Tá? Daí apareceu, no começo dos anos 80, a máquina digital que podia apagar os dados. E, de repente, apareceu a fantástica ferramenta do computador. Tá? Por que fantástica ferramenta do computador? Porque o computador mostrou para a gente tinha o poder da edição. Tá? Eu podia finalmente editar os meus dados. Tá? O que significa editar os meus dados? Eu poderia fazer um texto, salvar esse texto, desligar o computador, sair com a minha namorada e num cinema, e depois eu podia voltar para casa, ligar o computador, abrir o arquivo e lá estava o texto que foi gravado. Tá? Eu podia também escrever um texto intermediário. Então, entre dois parágrafos que eu fiz, eu poderia, de repente, criar um terceiro parágrafo intermediário entre o primeiro e o segundo e continuaria a minha escrita aperfeiçoando-a. Claro que haviam dificuldades nos anos 80, tá certo? Só para se ter ideia, nos anos 80 eu fui contratado por uma empresa para poder digitar contratos e atas de consórcio. Então, para fazer aquilo no WordPerfect, que foi um dos primeiros editores de texto que nós tivemos, eu precisava de um outro caderninho com todos os comandos do WordPerfect. Porque o WordPerfect ele era um editor de texto feito para a língua inglesa. Então, para acentuar em português, eu precisava apertar Ctrl E mais a letra que eu queria acentuar. Tá? Precisava também, para fazer um C cedilha, precisava conhecer uma tabela chamada tabela ASCII, que ia de 1 a 256 caracteres. Então, apertava o Ctrl 135, tá? E assim por diante, tá certo? Era um tanto difícil, mas perto de uma máquina de escrever, era muito mais fácil, porque eu tinha finalmente o poder de editar. Então, o letramento impresso, ele surge com o poder da edição, com o poder do salvamento, mas também você passa a ter futuramente, com a internet, o poder de fazer um texto online por e-mail, mandar para outra pessoa que tenha um e-mail, e você tinha aquilo registrado. Tá? Então, algumas pessoas se tornaram boas nesse modelo de letramento. Tá? E o que significa impressão? Se a gente pegar o dicionário online da língua portuguesa, significado de impressão: reprodução em papel de textos ou imagem, com auxílio de impressoras ou máquinas gráficas, impressão de documento. Figurado: consequência da influência de algo sobre os sentidos, sensação, causar boa impressão. Por exemplo,
nessa imagem que eu passo para vocês, eu procuro passar uma boa impressão para vocês, tá? Então, passar uma boa impressão é estar bem focado no vídeo. Ainda que seja um celular, não significa que eu estou tremendo o celular, estou segurando na mão, levantando, abaixando. Significa que eu coloco sobre um suporte, que o meu rosto está bem focado, tá? Ainda que a imagem esteja aqui no computador, tá? Então, significa a ideia de causar boa impressão, tá? Outro sentido figurado sobre o significado de impressão, opinião que se baseia em hipóteses, palpites, tenho a impressão que ele perderá o jogo, tá? Então, causar boa impressão, tá? Então, veja só, nós temos hoje ferramentas como o TikTok, né? Que são ferramentas para causar impressão. Eu não domino essas ferramentas, é uma tecnologia de vocês, mas quando uma pessoa faz a dancinha no TikTok, o que ela está fazendo? Se não causando uma boa impressão muito rápido, tá? Então, o tempo é diferente do meu tempo da leitura do texto online, tá? Mas não deixa de ser uma leitura que vocês precisam fazer, tá? Então, o letramento digital diz respeito às práticas sociais de leitura, produção de texto em ambientes digitais, isto é, ao uso de texto em ambientes propiciados, tá? Pelo computador ou por seus dispositivos móveis, tais como celulares, tablets, em plataformas como e-mail, redes sociais, na web, tá? Então, o letramento digital, ele envolve vários meios, vários recursos que têm que ser utilizados, tá? O segundo item que a gente pode mencionar agora é o letramento em SMS, tá? Tem pessoas que são muito boas em mandar mensagem por SMS, tá? Mensagem por SMS, mensagem pelo WhatsApp, mensagem pelo celular, é a habilidade no uso do internet, no uso do internetês, com eficiência, segundo a turma dos australianos, que eu já mencionei para vocês. Então, por exemplo, tá? Pai, um diálogo típico de chat. Pai, me empresta R$ 50. Você acha que dinheiro nasce em árvores? Dinheiro é feito do quê? Papel. E papel vem de onde? Tá? É um típico diálogo. Tá? Ou, por exemplo, quando a gente usava a palavra VC, né? Que não dava para escrever você, tá? Então, nós colocávamos VC, tá? Que, por incrível que pareça, o você ele surgiu da seguinte palavra: vossa mercê, tá? Então, antigamente, lá em Portugal, se utilizava vossa mercê. Como vai, vossa mercê? Vossa mercê está bem? Eu estou à vossa mercê, tá? Depois, o vossa mercê veio para o Brasil e daí já começamos a canalhar, né? Então, o vossa mercê virou vós-me-cê, tá? Do vós-me-cê, daí surge a palavra você. E na internet, daqui a pouco nós utilizamos o VC, tá? Isso surge em várias culturas. Por exemplo, I love you, tá? Então, de repente se escreve I love you, tá? Sendo que o you é a mesma pronúncia da letra U, né? Então, I love you. Então, muitas pessoas não entendem o que é o I love you, tá? Mas é a mesma, é mais ou menos isso, Ana Letícia.
Mais ou menos isso. Love you, tá? Então, isso é um exemplo de adaptação do internetês. Esse letramento em SMS, tá? Tem pessoas que são muito boas nisso. E para poder você fazer esse tipo de letramento, você precisa ser muito mais auditivo, tá? E você precisa ouvir bem as palavras e falar as palavras também, para poder errar nas palavras muito bem. Então, é aí que surgem novas palavras, tá certo? Com a gíria, surge com esses meios, tá? Então, o letramento em SMS é o segundo tipo de letramento que foi identificado na pesquisa dos australianos, tá? O letramento em hipertexto, aptidão em usar hiperlinks. Ao invés de você começar o texto do início até o fim, você começa no início, tá? Você vem para cá, volta, daí vai para o início de novo, tá? Daí a pouco você vai por aqui, volta por aqui no texto. Então, veja bem, você começa a seguir os hiperlinks, tá? E quando você segue os hiperlinks, você faz um tipo de leitura. A sequência dos dados influencia você de uma forma diferenciada, tá? De tal forma que você relaciona, toma decisões, faz reflexões, questionamentos, observações, faz organização, executa o teu raciocínio lógico, desenvolve criatividade, construção de conhecimentos, determina comprometimento, permite ao hipertexto respeitar diferenças de níveis, estilos, ritmos, múltiplas interpretações. Consiste em saber ler hipertexto, consiste em ter uma nova forma de comunicação utilizando nós, links, ambientes de informática com a realidade, com disciplina diferente, com conteúdos diferentes, fazendo a potencialização da tua autonomia e a integração que permite a construção do conhecimento. Então, aqui, por exemplo, é um mapa mental, com um conjunto de palavras e setas, tá? E nesse mapa mental, dependendo da forma como eu leio, tá? Se eu começo por um determinado canto e posso terminar em outro canto, formulando um determinado tipo de texto, ok? Tá? Então, isso faz parte do letramento em hipertexto. A capacidade de lidar com o hipertexto, tá? Envolve isso. Então, onde nós temos muito hipertexto? Na Wikipédia, por exemplo, tá? Aptidão em usar os hiperlinks de modo eficaz, segundo os australianos, tá? Então, aqui, por exemplo, na abertura geral da Wikipédia, eu posso começar procurando termos em português, espanhol, francês, italiano, polonês, tá? Então eu posso começar utilizando esses textos, tá? Então aqui, por exemplo, é um típico hipertexto. Você começa a fazer a leitura do texto, clica aqui, daí você já vai para o World Wide Web. Daí você clica em 1960, você já vai para os anos 60. Então, cada link em azul, tá? É um outro texto dentro do texto que você tem, tá certo? Então, aqui foi a ideia do World Wide Web, tá? Então, você é um texto que tem outros textos que se refere, inclusive, a outros aspectos, tá?
Então, você precisa, muitas vezes, estar com a mente aberta para ter esse tipo de letramento. Esse outro letramento agora é o letramento multimídia. Implica no uso de diversas mídias na interpretação textual de qualidade, segundo Vinhal, Apud, Dudley, Hockley e Pego. Tá? Então, aqui nós temos 4 meninos que estão mexendo nos seus respectivos notebooks, mas que estão mexendo em coisas diferentes, como chat, vídeo, tá? Aqui também vídeo, tá? Então, aqui, conferência, um está mandando e-mail, outro está mexendo com jogos, outro está utilizando a câmera, tá? Como eu estou utilizando a minha câmera para poder me expressar com vocês. Então, isso tudo implica um letramento multimídia. Tem pessoas que são muito boas nisso. Por exemplo, eu tenho uma orientanda de mestrado em tecnologias educacionais que trabalha muito bem com vídeo. É a Daniele, tá? Moraes, que foi da Faceb, tá? Então, ela trabalha muito bem com essas tecnologias. Ela faz a edição de várias coisas. Inclusive, é quem que permite fazer a edição do canal do LabPan, tá? Então, aqui no caso, você tem que perguntar quais são as mídias que você mais usa. É uma pergunta para você mesmo. Como você usa as diversas mídias? Por exemplo, eu uso, tá? Eu uso o YouTube para ver coisas engraçadas, para ver coisas como, de repente, eu comecei a ver um seminário sobre literatura da Idade Média na Itália, tá? Então, eu comecei a utilizar isso para promover o meu enriquecimento cultural, tá? Como que você integra essas mídias, tá? Então, eu uso muito o YouTube, tá? E uso também muito os vídeos que tenho, vamos dizer, no Facebook. Eu tenho mais de 4.000 pessoas que me seguem. Então, eu tenho muito material para poder assistir dessas pessoas. Como você as diferencia? Às vezes você precisa observar e ver o que está sendo falado na mídia para não ver se está sendo dito uma fake news. Tá? Então, por exemplo, hoje existem muitos canais que fazem o papel de observatório de fake news. Tá? E isso nos apoia muito nesse sentido. Tá? Você pode perceber que na mídia é muito comum surgir uma fake. Hoje eu estava vendo um pouco da mídia televisiva e um pouco do que acontecia na Globo News. A Globo News começou a fazer a cobertura do acidente da Marília Mendonça, falando que ela estava viva, estava bem, tá? E que ninguém tinha se acidentado. Mas nenhum carro havia chegado ao hospital da cidade. Os meninos da mídia local de Minas Gerais estavam falando que nenhum carro havia chegado. Tá? Outros canais de comunicação não haviam confirmado nada. Tá? Os bombeiros não falavam nada. Se dependesse da Globo, até mais ou menos 5 da tarde, tá? O que estava acontecendo? Estava todo mundo bem. Tá? Sendo que nós vimos a situação contrária, lamentavelmente. Tá?
Então, veja bem, as primeiras horas de ocorrência de um evento, surge papo daqui, surge papo dali, surge papo de lá. Há muito boato surgindo. E a gente precisa entender essa dinâmica, a história e as narrativas que vão se construir. Então, já surge a narrativa do especialista em aviões, surge a narrativa de quem já voou por lá, tá? Surge a narrativa, de repente, do Ministério Público falando que vai fazer investigação, tá? Então, muitas dessas narrativas, eu posso acreditar nelas? Não. Eu não posso acreditar nelas nas primeiras horas da ocorrência de qualquer incidente. Eu não posso acreditar. Eu preciso reunir as mídias para poder ir concluindo, tá? Sabe quando que eu conversei para minha mulher, falei, eu acho que aconteceu alguma coisa com ela. Quando eu pude ver na parte que eles estavam cobrindo com um pano branco, tá? Eu pude ver a cor da roupa da Marília Mendonça, tá? Que era o que estava aparecendo nas fotos que ela fez no Instagram, tá? Então, ali já se podia ter uma ideia, mas não podia ter uma fala conclusiva, tá? Quando se falou de papel, tá? Se falou do papel que nós utilizamos como papel laminado, tá? Para poder colocar em volta do corpo dela, eu já estava ciente que já estava morta, porque só se usa esse papel para embrulhar carne, tá certo? Então, você veja que no letramento multimídia, você precisa ter muito cuidado com o que é dito nos meios de comunicação. Há uma tendência das pessoas, nos primeiros momentos, repetirem aquilo que está sendo dito e daqui a pouco pode-se fazer uma grande fake news. Tá? Então, aqui, por exemplo, uma fala que eu achei interessante, tenho tanta informação do coronavírus no meu celular que ele nem vibra mais, ele tosse. Tá? Quem já não teve essa impressão de estar sobrecarregado de informação? Tá? Às vezes, no calor das coisas, pense na crise do corona, nós tínhamos tanta informação que boa parte daquelas informações eram fake news. Então, a gente não podia acreditar em tudo que se estava falando, né? Principalmente sobre a ivermectina, tá? que é para matar vermes, e sobre outras medicações. Tá? Letramento em jogos digitais. Se trata de um tipo de macroletramento, pois se relaciona a outros letramentos. No que diz respeito aos objetivos do jogo em interações eficientes e modos de navegabilidade afins, relacionadas aos processos individuais e coletivos almejados pelos jogos, tá? Segundo os australianos aí, tá? Então, o letramento de jogos digitais, em primeiro lugar, você tem que jogar para poder entender. Sim. Então, vamos avançar. Tá? Então, aqui um exemplo desse letramento. O menino aqui está usando o tablet, tá? Para desenvolver ou jogar um jogo que se parece um jogo de futebol,
aqui utilizando o tablet para desenvolver o jogo de boliche, e aqui com a máscara de realidade virtual, ele, e com esse controle, ele tem a percepção do jogo que está sendo desenvolvido, que está, ao mesmo tempo, sendo exposto nessa tela. Tá? Então, quando você tem esse letramento em jogos digitais, você tem uma nova forma de comunicação. Tá? Quando você vê, por exemplo, os programas de game, as grandes competições, nas grandes competições, você tem uma percepção clara do letramento em jogos digitais. E, a partir daí, eu posso dizer que o letramento em jogos digitais é o pai e a mãe do que a gente chama de gamificação. Tá certo? Então, por exemplo, eu posso fazer um curso gamificado. Um exemplo de curso gamificado, Desafio Sebrae, tá? Que desde os anos 2000 existe. Tá? As equipes simulam empresas, tá? Investindo no mercado financeiro, e são colocadas situações para que essas empresas resolvam. Essas situações problema constituem a forma do curso, uma forma de gamificação. Então, você vai avançando no transcorrer do curso nessa forma de gamificação. Tá? Quem é um especialista em jogos interessantes, nós temos na UFC Virtual, tá? Professores que são especialistas, mas temos na UFC o Marcos Teodorico, que é um especialista em jogos e jogos digitais. Tá? Se trata de um tipo de macroletramento, pois se relaciona a outros letramentos, e aí a pergunta, o que é a gamificação? Tá? A fonte dessa discussão, eu dou uma dica para que vocês vejam esse vídeo no YouTube, no qual se explica o que é a gamificação. Tá? Então, letramento pessoal. O letramento pessoal tem muito a ver com jogos digitais, tá? E nesse letramento se pode observar a eficácia dos indivíduos quanto à navegabilidade, como exemplo. Por tal motivo, se relaciona ao letramento em jogos digitais, pois atende objetivos de um jogo, se trata da habilidade em atender necessidades bem pessoais, quanto o ato de jogar configura certa habilidade introspectiva, que pode desvelar, segundo Vinhal, né? E apoio ao resto dos australianos, esses aspectos. Então, aqui eu tenho dois tipos de situações que se referem ao letramento pessoal. Uma situação, tá? É a situação da videoconferência. É uma situação que envolve o letramento pessoal. Tá? Você saber conversar, tá? Você saber quando colocar suas opiniões, quando se expressar, quando mostrar seu rosto, quando falar suas ideias, tá? Isso é muito importante hoje em dia, tá? É bem pessoal, tá? Vocês sabiam que a gente pode desenvolver jogos pela videoconferência? Tá? Eu poderia desenvolver um jogo com vocês fazendo uma simulação, tá? Poderíamos fazer uma simulação, tá? Nesse espaço. Marcávamos o horário de conferência e poderíamos começar a jogar, por exemplo, RPG, tá? Eu tenho que ter ideia da navegação. Então, eu posso ser o narrador, eu já me coloquei na posição principal, posso ser o narrador,
e, de repente, vocês podem ser piratas, tá? E, de repente, vocês vão colocando estratégias, tá? Sobre essa pirataria, tá? Poderíamos utilizar os dados de RPG, que eu não sei onde estão meus dados de RPG. Eu tenho um monte deles, mas estão ali, estão na outra mesa, tá? Mas eu poderia utilizar os dados de RPG e poderíamos nos comunicar. Poderíamos, por exemplo, fazer uma discussão sobre a música popular brasileira, tá? Poderíamos tocar música em conjunto. As lives se baseiam nesse tipo de navegabilidade, tá? Ou poderíamos criar um avatar e estar todo mundo num Second Life, tá? Com o seu determinado avatar, tá? Isso faz parte de um letramento pessoal. E num Second Life, você pode se transformar num super-herói, você pode voar, tá? Você pode se tornar uma outra pessoa que você bem deseja, tá? Esse caso aqui, por exemplo, é um caso que foi interessante no Senac de São Paulo. Eles fizeram um curso no qual a ideia era, utilizando o avatar e utilizando modelos de vestidos que tinham na construção do avatar, para fazer um curso de moda entre adolescentes do sexo feminino e masculino. Esse aqui foi o resultado final das melhores produções, tá certo? Letramento móvel, habilidade em se comunicar através da mobilidade em rede, conforme os australianos dizem, mas tal mobilidade em rede poderia ser através da internet, intranet, que estaria relacionada com outras formas de letramento, segundo os australianos. Então, aqui eu poderia usar o computador, poderia usar, tá? Computador de mesa, poderia utilizar um tablet, um celular, tá? Então, poderíamos utilizar vários recursos. No letramento móvel, a grande possibilidade é ter essa capacidade de navegar através da mobilidade que as ferramentas nos permitem, principalmente na internet, tá? Então, eu preciso entender um pouquinho ou um mínimo sobre a conexão, como que funciona a conectividade, tá? Entre aparelhos diferentes, tá? Então, quem já não ficou em casa tentando resolver um problema, tentando muitas vezes assistir uma aula de sexta-feira, com a habilidade de se comunicar através da mobilidade em rede, conforme Vinhal, segundo Dudley, Hockley e Pengro. Mas tal mobilidade em rede poderia ser através da internet ou através da intranet. Então, já fazendo essa pergunta, nós estamos agora numa intranet ou numa internet? Eu pergunto para vocês. No que nós estamos? E aí, amigos, o que vocês acham? Intranet, Jamile, por que na intranet? Exatamente. Ela respondeu perfeitamente, dizendo: porque nós precisamos de permissão para acessar a aula, tá?
A Brenda do... A Brenda... Ah, tá. Então, vocês também, uma coisa que eu vou aproveitar para falar agora, né, para que vocês não se esqueçam, coloquem o nome completo e o número de matrícula no chat, tá? É a forma de nós fazermos a chamada, mas perfeito. O fato de pedir permissão me permite colocar vocês numa intranet, tá? Então, estamos numa intranet, sim, tá? Mas nós precisamos da internet, pois estamos todos online. Então, se eu fosse perguntar para cada um de vocês, eu estou no São Gerardo, mas vocês estão aonde? Tá? Onde vocês estão? Gabriel, você está onde, Gabriel? Alguém pode falar onde está? Como assim, professor? Em qual local? No meu quarto. Não, no teu quarto, mas em que bairro? Joaquim Távora. Joaquim Távora. Alguém falou, estou no Cristo Redentor. O Augusto está no centro, tá? Então, pode ter alguém da nossa turma que está fora de Fortaleza. Tá? Ó, tem gente que está na Caucaia, tem gente que está na Parangaba. Então, veja só, nós podemos estar em locais diferentes, mas veja bem, o que nos reúne nesse local virtual, nessa sala de aula? O que nos reúne é o link que eu passo para vocês, tá? Que precisa ser passado para o aluno com uma certa antecedência, tá? Então, eu tenho que ter pelo menos um dia para poder passar o aluno e preciso estar em comunicação pelo menos 3 vezes por dia, durante aquelas 24 horas que antecedem a aula. Então, por exemplo, a aula de sábado, para mim, como professor, ela já começou, tá? Já começou hoje de manhã. Eu já comecei a mandar os links, comecei a cobrar algumas coisas, tá certo? Então, o professor não é só o momento síncrono, tá? E o letramento móvel é essencial para isso. Entender os ambientes de videoconferência é essencial. E eu posso depois ensinar para vocês como vocês podem criar sua sala de videoconferência gratuitamente, tá? Se alguém se lembrar disso, me cobre e eu ensino para vocês, tá? Sem precisar do Google Meet, que a gente utiliza, nós professores utilizamos, porque a Universidade Federal do Ceará já pagou, tá? Então, isso é conta paga. Mas existem outras ferramentas que vocês, se vocês quiserem, vocês podem utilizar até para dar os cursos de vocês, tá? Então, vamos lá. Letramento em rede consiste em entender o funcionamento da rede, internet, rede intranet móvel, assim como a compreensão da rede intranet, sua topologia de rede, se relacionando com outras formas de letramento. Então, veja bem, ó, temos uma rede aqui. Cada pontinho desse, numa rede, cada pontinho desse, tá, é um que nós chamamos de um nó. Uma pessoa aqui corresponde a um nó. Cada relacionamento que estabelecemos nessa rede é um link, tá? Então, por exemplo, eu agora estou mantendo uma relação com todos vocês, tá? Eu sou um polo de radiação e convergência, tá? Os dados chegam para mim de vocês, mas vocês também distribuem esses dados, tá? Então, aqui é uma relação do quê? É uma demonstração da relação de poder,
tá? Então, o letramento em rede consiste em entender o funcionamento de redes, tá? E nós vivemos em redes, redes sociais, tá? Rede de parentes, pela internet e fora da internet. Nosso cérebro está em rede através de neurônios. Nós somos uma rede biológica de vários seres vivos, tá? Então, nós fazemos parte de redes dentro da internet e fora da internet, tá? Fazemos parte de redes na intranet e fora da intranet. As redes ajudam a construir nossa identidade, tá? Letramento em informação consiste na habilidade de, a partir de dados, obter significados que constituem informação, bem como pela manipulação das informações, dos dados, obter conhecimentos que possam ser úteis na resolução de problemas. Este modo de letramento se relaciona com o letramento em pesquisa, em rede, em outras formas, segundo Vinhal, Apud, Dudley, Hockley. Então, por exemplo, o que são dados? A temperatura da última semana, as temperaturas de Fortaleza são dados, tá? Então, eu vou pegando o número 24, 25, 26, 27, 17, 18, 19, 25 graus, 34 graus. O que significa isso, esses dados? Em princípio, é uma coleta de dados apenas. Pode não significar muita coisa. Mas já sabendo que é a temperatura de Fortaleza, significa que no começo da semana, tá? Eu tinha um clima muito quente, no meio da semana, um clima mais ameno, e na sexta-feira, um clima quente. O que isso favorece? Tá? Chuva. A possibilidade de chuva. Tá? Então, se favorece a possibilidade de chuva, significa, mediante o calendário anual, que estamos no mês, tá? Em que começa, tá? A chuva do caju. Tá? Então, onde estão os dados, informações e o conhecimento e o saber? Uma coisa aqui engloba a outra. Os dados, quando nós os organizamos numa tabela, eles passam a ser informações. Tá? E as informações, temperatura diária ou semanal, pode nos permitir ter conhecimentos sobre o clima local. E conhecimento sobre o clima local permite que nós construamos o saber sobre o clima na região nordeste de Fortaleza. Nós estamos na região nordeste, tá? Mas estamos na cidade de Fortaleza, tá? Então, muitas vezes, quando meteorologistas conversam, e é a comunidade do saber sobre o clima, então eles vão falar sobre o clima em João Pessoa e sobre o clima em Fortaleza, eles vão verificar diferenças significativas. Para nós, como se diz, é quente um amasso, chuva e muito quente, tá? É o conhecimento, tá? A gente não diferencia os detalhes que o pesquisador em clima diferencia, tá? E as informações? As informações são são aqueles dados que começam a fazer sentido para a gente, tá?
que começam a fazer sentido ao longo da semana, por exemplo, se o assunto for temperatura. Mas existem vários dados sobre várias coisas. Calor, quintura, mormaço, é por aí mesmo. Tá? Então, veja bem que o letramento em informação consiste em ler essas informações. Tá? Então, por exemplo, um exemplo aqui de letramento em informação. Essa outra charge aqui, que foi questão do Enem. Então, duas velhinhas diante de um caixa eletrônico. Agora, bicha, tá mandando ler os códigos de barra. Tá bom, vou ler. Um fininho, um fino, um grosso, um fino, um fininho, um fino, um branco, um grosso, um grossão. Tá? Qual a dificuldade que as idosas têm? A deficiência de leitura no código de barra representa a falta de informações sobre o letramento digital? Explique. Qual a dificuldade de leitura que elas têm? Qual informação elas querem? Tá? Então, aqui é a informação sobre como trabalhar com o código de barras num caixa eletrônico. Vocês já não viram situações, pelo menos parecidas com essas, tá? No cotidiano? Hoje, a dificuldade que eu vejo é que as pessoas têm dificuldade de entender o QR Code, tá? Então, a dificuldade no letramento está em entender o QR Code, tá? Letramento em pesquisa permite o uso de motores de busca e o conhecimento de suas funcionalidades e limitações desses recursos. Permite obter resultados para o que se deseja investigar, de modo heurístico. A heurística é a arte de resolver problemas, viabilizando a verificação de credibilidade e a origem dos dados e informações obtidas. Está associado a outros letramentos, segundo Vinhal e sua turma. Tá? Então, aqui, por exemplo, nós temos um Spider. Tá? O que é um Spider? Uma aranha, né? O Spider é um robô ou um motor de busca. Então, ele começa a fazer a busca, tá, dos dados na internet. O Spider segue os links no site. Tá? O Spider cria uma lista de keywords, de palavras-chave e de localização das páginas. Tá? Então, voos, bilhetes, linha aérea, tá? Página A, B, B, A, B, C, A, D, E, F. Depois, ele faz uma indexação. O índice é criado com base num sistema de classificação proprietário. E depois nós temos o motor. O utilizador do motor de busca digita a palavra-chave e as melhores semelhanças são apresentadas. Principal base de dados, o principal motor de busca. Então, nós precisamos, para poder o computador trabalhar com o motor de busca, precisamos querer pesquisar algo, saber como nós vamos pesquisar esse algo e saber como nós vamos organizar essas informações. Tá? Então, isso é o letramento em pesquisa. Letramento em codificação implica na habilidade de criação de software, envolve a programação de computadores, bem como pode viabilizar o sequenciamento de ações midiáticas, por exemplo, o desenvolvimento de um evento, como a execução de vídeo, de uma música, seja em termos microscópicos ou macroscopicamente, a edição de vídeo.
o deslocamento vetorial, tá? Então, você pode colocar cenas, tá? Numa determinada sequência, ou vários tipos de espaços vetoriais. Neste processo, surgem aspectos relacionados à reflexão e à metarreflexão, de tal modo que surge aqui a reprogramação quase de uma crítica apurada ao desenvolvimento e recriação do código, tá? Conforme Vinhal e sua turma, que possui relação com outras formas de letramento. Vamos dar uma olhada? Por exemplo, esse é o letramento em código, tá? Aqui está a codificação de uma página da internet, tá? Tem pessoas que programam nessa codificação, tá? Aqui, por exemplo, é um software, tá? Que ensina a trabalhar, ensina a criança a trabalhar com letramento em codificação através de blocos coloridos, tá? Então, aqui está o link para vocês saberem mais sobre essa ferramenta, tá? Letramento classificatório se trata da habilidade de interpretar, criar o que, segundo Vial e sua turma, pode ser dito como folksonomias, que constituiriam nuvens de tags ou hashtags, etiquetas que nos levam às listas de recursos salvos e classificatórios na internet e intranets existentes e ou possíveis e imagináveis que se relacionam a outros letramentos, tá? Então, aqui, por exemplo, o que é um letramento? Na minha época, era assim, no quadro negro, com muito conteúdo. A gente ficava até bolado, tá? Ó, a confusão que a gente tem aqui sobre matemática. O professor deixou várias formas. E agora, o que eu faço? Tá? No letramento classificatório, eu posso ter esse modelo de classificação, onde eu tenho a palavra mais mencionada, tá? Como a matéria, vamos dizer, que os alunos consideraram mais importante, e as que estão em espaço físico menos importante. Então, esse mapa de palavras, que é muito utilizado no programa da Fátima Bernardes, tá? É um letramento classificatório, tá? Aqui tem uma ferramenta, que é o Infogram, que ensina a fazer isso, tá? E no letramento classificatório, eu começo fazendo questionários, colocando esses questionários nas redes sociais, vou produzindo os meus gráficos como resposta, e esses gráficos vão produzindo aqui o mapa, tá? Então, aqui, por exemplo, tá? No letramento de filtragem, nós temos a construção daquela ferramenta que eu mostrei, tá? Então, aqui as estatísticas que foram construídas, que permitiram construir aqui, tá? Esse resultado. Tá certo? Então, o que é um letramento de filtragem? Você filtra os dados que você quer, tá? Eu garanto que hoje vocês vão fazer uma filtragem sobre a vida da Marília Mendonça, para saber os destaques, os momentos, tá certo? Então, vocês vão fazer uma filtragem, vão fazer uma busca, tá? Sobre os dados que correspondem à morte da Marília Mendonça. Letramento participativo envolve a possibilidade de contribuir para a inteligência coletiva em redes digitais, tendo a possibilidade a ressignificação de conceitos e ideias diversas, segundo Vinhal e sua turma.
tá? Esse letramento eu chamo do próprio trabalho digital, seja presencialmente ou à distância. À distância a gente vai ter que aprender, tá? A gente vai ter que aprender a fazer esse letramento participativo, tá? E hoje nós temos ferramentas que nos permitem fazer reuniões, trocar ideias, fazer determinadas coisas funcionar, tá? Então, no letramento participativo também, eu posso propor a construção de um questionário para poder verificar algo. O que é que você considera letramento digital? Primeira questão, como posso fazer uma pergunta que contemple vários países, em vários países, o letramento digital? Como eu poderia fazer essa pergunta? Tá? Então, isso daqui é uma proposta. O letramento intercultural consiste na habilidade de interagir em diversos contextos culturais, de forma interpretativa ou plurissignificativa na compreensão de documentos, instrumentos e ferramentas. Ou seja, em termos de artefatos culturais digitais, diversos, segundo Vinhal e a turminha dele. Tá? Então, veja bem, onde eu posso ver isso? A Wikipédia, primeiro, quando você coloca na Wikipédia principal, como está aqui, wikipedia.org, aparece os países que têm mais de 1 milhão de palavras. Tá? Depois aparece os países aqui do lado, tá? Só que não é aqui do lado, é abaixo aqui, segundo a lista, os que têm até 1 milhão de ativos. Tá? Depois, os que aparecem que têm 100 mil ativos. Depois, os que aparecem que têm 10 mil ativos. Tá? Então, de repente, você já tentou navegar em italiano ou em latim? O Vaticano é que organiza a Wikipédia em latim, porque a língua oficial do Vaticano é o latim, tá? Mas tem várias línguas que você pode ter uma ideia ou ter uma noção navegando por essas páginas, tá? Então, nesse sentido, é um letramento intercultural. Quando você começa a ver páginas em espanhol, em italiano, começa a ver páginas em inglês, português e francês, você está fazendo esse letramento. E você deve propor ao estudante que ele faça isso, tá? Para que ele tenha familiaridade com outras línguas. Tá? E agora o último tipo de letramento. Significa que estamos chegando no final dessa aula. E aí eu peço mais uma vez, amiguinhos e amiguinhas, coloquem o nome completo e o número de matrícula. Então, pessoal, o letramento remix consiste na habilidade de criação de mixagens por meio de redes digitais e socioculturais. Implica na reestruturação, ressignificação ao estilo das bricolagens. Se trata de uma ressignificação criativa, segundo Vinhal, Apud, Dudley, Hockley e Penn. E toda vez que vocês escutarem o Apud, em latim, o Apud significa e outros. Tá? Então, aqui nesse letramento remix, esse jovem que está aqui, ele está construindo sua impressora 3D. Tá? Ele está construindo a sua impressora 3D. Tá? Vamos ver aqui. Este jovem aqui está construindo seu teclado através da programação em blocos,
tá? E através desse artefato. Então, a construção dele envolve hardware e software. A robótica educacional, por exemplo, boa parte das atividades nós fazemos. Outro exemplo do letramento remix, a construção de canais, tá? A construção de canais no YouTube, tá? Então, é uma outra forma, tá? E por hoje é só, pessoal. Alguma pergunta que vocês queiram fazer para compreender melhor o tema? Estou já à disposição de vocês. Acho que foi tranquilo, professor. Muita informação, mas foi tranquilo. Ok. Então, já deixei disponível para vocês no Siga, tá? Vou mandar essa apresentação também no WhatsApp para vocês. Tá certo? Espero que vocês entendam um pouquinho do letramento. Na próxima aula a gente vai falar sobre as redes, tá? Apesar de eu ter colocado aula 5, é a nossa aula 4, tá? E, pessoal, Professor, pois não? professor, essa é a nossa primeira aula junto, né? Tipo, o senhor com a gente. Eu tenho umas dúvidas sobre o método avaliativo, como o senhor planejou, as avaliações, como é que vai querer, essas coisas. Não, eu vou passar alguns fóruns e algumas atividades offline para vocês Tá. fazerem até o final do curso, tá? Entendam uma coisa, para o professor, esse semestre foi muito pesado, tá? Foi muito pesado. Ainda hoje eu estou resolvendo coisas da minha mãe e tal, mas eu imagino que para vocês ainda está pesado também esse cotidiano nosso, né? Então, a gente vai fazer a avaliação, tá? Vai dar tudo certo. E eu conto com o apoio de vocês também. E espero que vocês contem com o meu apoio, tá? Então, um bom fim de semana para todos e todas. Na próxima aula, a gente vai ter uma aula teórica também, mas depois dessas aulas teóricas, teremos aulas mais práticas. Um abraço a todos, cuidem-se, que a pandemia ainda não acabou. Um abraço, gente. Obrigada, professor. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite, criança.